Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós escolhemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse capítulo 10, nós vamos nas instruções dos Espíritos buscar a indulgência. Qual que é o conceito formal de indulgência? Nos nossos dicionários está que é conceituado a disposição para perdoar culpas ou erros. Então, isso denota uma condição moral, uma bagagem para exercer indulgência. Se nós aqui abrirmos um parêntese e observar que o mundo primitivo, onde já habitamos, ali foi destinado às primeiras encarnações dos espíritos, simples e ignorantes. Nós poderíamos esperar algum ato de indulgência desses irmãos? Não. Por quê? Ali não se construiu nenhuma intelectualidade e muito menos moralidade. Então, o ato de ser indulgente requer alguma conquista, algum conhecimento, um discernimento, como foi colocado. Então, o ato de perdoar, de relevar, de também ter clemência e misericórdia, é uma forma de praticar a indulgência. Então, se nós observarmos que estamos no mundo de provas e expiações, com espíritos que vão da 6ª, 10ª classe, e nenhum deles tem a conquista plena da benevolência. Se nós olharmos lá, da 6ª até a 10ª classe, nós vamos ver espíritos neutros, os pseudossábios, os batedores, os espíritos impuros, nenhum tem a qualidade, da benevolência, que difere do mundo regenerado. Porque o mundo regenerado, a maior parte da população serão espíritos da 4ª e 5ª classe. São espíritos de sabedoria e espíritos benevolentes. Percebe a mudança moral do planeta? Não é que o mundo regenerado será perfeito, mas comparado com o mundo de provas e expiações, que aos olhos de todos percebemos que o mal predomina sobre o bem. Já no mundo regenerado, o bem passa a predominar sobre o mal. Então, são espíritos que detêm uma bagagem diferenciada no seu pensamento e nas suas ações. Se nós temos um código, uma orientação divina, que são as leis naturais, as leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis, já no mundo regenerado, esta aceitação e essa procura para exercer esse comportamento, essa atitude, será muito mais comum do que nos dias atuais. Sabemos que estamos num processo de transição planetária, onde espíritos que não conquistaram mérito para continuar a habitar o planeta Terra poderão sim ser exilados do planeta. Mas aqueles que já possuem no seu comportamento, na sua conduta, esta orientação de ser indulgente, de trabalhar no bem, de procurar algo melhor para si e para a sociedade, provavelmente receberão um passaporte para habitar o planeta Terra. Então, se a gente pudesse fazer aquela transição, de espíritos da 6ª e 10ª classe e espíritos de 4ª e 5ª classe, nós estaríamos nessa transição. Então, a separação ocorrerá
Porque nós sabemos que a lei do progresso, ela estabelece um critério para que o mundo, tanto fisicamente como espiritualmente, evolua. Aqueles que colocam em embaraço, dificuldades, empecilhos para que essa nova ordem chegue à Terra, não podem continuar nessa escola. Né? É aquela comparação que ouvimos muito, né? Se um professor está com dificuldade em um aluno na sala de aula, muitas vezes é recomendado ao professor trocá-lo de sala, para ver se cria uma conexão, né? Se adequa a outros alunos, aos outros professores. Mas aquele que não consegue nem na mudança de sala, né, reencarnando num planeta, numa cultura, numa religião diferente, e mesmo assim ele não se transforma, ele perde a oportunidade do crescimento espiritual, o diretor do planeta, que é Jesus, juntamente com os seus colaboradores, o diretor da escola, transfere esse aluno de escola de outro planeta. Né? Então nós estamos nessa situação. E para a gente embasar melhor o assunto da indulgência, vamos ler a questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec fez uma pergunta capciosa, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Definir caridade é difícil. Aí ele aperta mais a pergunta. Como a entendia Jesus? O espírito mais elevado que esteve entre nós. E a resposta ela não foi fraca também não. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Temos consciência da necessidade de trabalhar isso em nós, mas realizamos isso em todo momento? Temos isso como uma ação natural em nossas vidas? Ainda não. Nós ainda vacilamos entre aquilo que a teoria nos ensina, naquilo que a nossa consciência adota como correto e a nossa prática. Então, estamos no meio do caminho, né? Ainda bem que já temos a teoria debaixo do braço, né? O guia de orientação de nossas vidas. Mas essa prática merece o quê? Trabalho, esforço, treino, né? Então, tem muitas pessoas que vão fazer, né, no começo desse ano uma programação. Eu vou adotar uma mudança em minha vida, algo que eu quero conquistar, eu quero a paciência, eu quero ser mais tolerante, eu quero perdoar mais, eu quero ser mais caridoso. Então, ótimo, mas essa inconstância que às vezes nos dificulta. Então, não é um ano só, é a vida inteira que a gente tem que procurar essa mudança. E, certamente, no mundo espiritual, vamos continuar trabalhando para dominar as nossas imperfeições morais, transformar as imperfeições morais em virtudes. Então, a transição planetária, com as dificuldades, com as injustiças, com as calamidades, com as guerras, né? Uma série de problemas, nunca foi tão favorável ofertar essa matéria-prima à humanidade para praticar a indulgência. Então, nós temos dificuldade em enxergar a quilômetros de distância uma imperfeição, um erro de uma pessoa. E essa questão é até psicológica, ela é estudada na psicologia, que diz o seguinte, os estudiosos, que quando nós temos muita facilidade em identificar uma imperfeição alheia, é porque ainda possuímos ela em boa quantidade em nós. Então,
é o reflexo do outro que eu me enxergo. Então, nós temos esse comportamento. E como é que a gente age? Somos rigorosos com os erros dos outros. E muito tranquilo com o nosso erro. Então, Santo Agostinho, 919, do Livro dos Espíritos, dá a dica, né, que nós devemos nos conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Faça uma reflexão de como foi o seu dia antes de dormir. Analise se alguém tem algum motivo para queixar de algo que você não fez corretamente. Se eu poderia ter feito algo melhor, com mais esforço, com mais dedicação. Se eu tenho como melhorar nesse aspecto. Então, se não houver a preocupação íntima, o critério rigoroso, a disciplina na transformação moral, é complicado. Porque indulgência, ninguém toma emprestado, ninguém compra. Nós desenvolvemos a indulgência. Na mensagem, e antes disso, Kardec comenta essa resposta dos Espíritos. E ele diz o seguinte: o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. O amor e a caridade são um complemento da justiça. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Então, é lógico que todo aquele que censura, critica, que usa uma régua para mensurar a imperfeição alheia, será um dia julgado com essa mesma régua. Castigo? Não. Lei de causa e efeito. Então, tudo que nós semeamos e adotamos como um padrão em nossa vida, seja esse padrão correto ou não, nós responderemos por ele. Então, a dificuldade no caminhar da humanidade vem dessa questão. A lei de justiça e amor e caridade, ela é muito pouco praticada. O Emmanuel colocava que os dois empecilhos, né, que mais dificulta o progresso da Terra é o orgulho e o egoísmo. Quanto mais orgulho e egoísmo ainda carregamos, mais dificuldade em caminhar para frente. Se a gente perceber Jesus, né, o nosso modelo e guia, quais são as qualidades que mais se destaca em Jesus? Humildade e caridade. O que é o contrário da caridade? Egoísmo. O que é o contrário da humildade? Orgulho. Ele é o nosso modelo de guia. Então, o egoísmo ainda é muito presente. Isso nos lembra aquela passagem do jovem rico, né, que procurou o mestre e perguntou o que era necessário para ter a vida eterna. E Jesus lhe responde: siga as leis. E o jovem rico, inconformado, disse a Jesus: mas isso eu faço desde criança. Ou seja, ele já tinha um conhecimento da lei divina, já tinha um embasamento. Mas isso só é o suficiente? Não. Jesus, percebendo a dificuldade dele, disse: venda tudo que tens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí então siga. Ele já conhecia a lei, mas ele era desapegado das coisas materiais? Não. Apesar de conhecer a lei, a matéria ainda lhe causava dificuldade, lhe embriagava. Ele sentia as sensações boas dos prazeres materiais. E isso ainda é um processo de crescimento. Estava errado esse jovem? Claro que não. A pedagogia divina em nossas vidas nunca nos proporcionará o crescimento moral
antes do crescimento intelectual. Todos nós, estudantes aprendizes, temos a necessidade da intelectualidade desenvolver para servir de leme e orientação no nosso crescimento moral. Se a gente for ver mundos mais adiantados, mundo feliz, ditoso, celeste, divino, existirá espíritos graduados onde a intelectualidade está quase plena e a moralidade um pouco abaixo. E existe o inverso, espíritos que estão moralmente mais adiantados e intelectualmente ainda caminham para a seguir se graduar como espíritos puros, aqueles que não cometem erros mais, aqueles que passam a ser trabalhadores diretos de Deus. Nós trabalhamos para Deus, sim, mas ainda com as nossas limitações. Por isso que as tarefas de espíritos puros, como Jesus, são, claro, diferentes das nossas tarefas e das nossas potencialidades. Na mensagem do item 16, quem nos traz o comunicado é o Espírito Protetor José. Essa mensagem foi oferecida a Kardec em 1863. E ele nos diz: a indulgência não vê os defeitos de outra, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Então, essa recomendação ela é muito importante, porque ao passo que se a gente pretende desenvolver a indulgência, nós temos que ter um tato, uma delicadeza, uma fineza em se aproximar daquele irmão, daquela irmã que cometeu algo errado. Porque quando nós queremos fazer algo meritório, a prática de uma caridade, dependendo do nosso olhar, dependendo do nosso tom de voz, nós podemos ofender aquele que nós estamos prestando algum auxílio. Então, a caridade, ela precisa ser guiada, ela precisa de ter uma bússola, ela precisa de ter uma orientação onde aquele que pratica a caridade e aquele que a receba não entrem em distonia. Nem Jesus, com seu conhecimento, com a sua moralidade, agradou todo mundo. Ele foi ofendido. Ele, muitas vezes, tentando orientar, aconselhar, muitos interpretaram aquilo de maneira equivocada. Então, nós mais ainda temos que ter cuidado na prática da caridade. Porque se a gente fizesse um exercício mental, pedisse a duas pessoas, tome aqui R$100 e vá e faça uma caridade. O primeiro encontra ali na esquina um morador de rua e entrega os R$100 e volta. O segundo lembra de um bairro próximo da sua casa que existem muitas pessoas necessitadas e vai até esse local conversar com essas pessoas em diferentes casas. E ele percebe que uma está faltando arroz, uma precisa de óleo, uma está muito triste porque tem um problema familiar e ele ouve qual é esse problema familiar e tenta aconselhar. E volta, compra esses alimentos e distribui. Quem fez a verdadeira caridade? O segundo.
Porque o primeiro, na verdade, fez o quê? Uma beneficência. Nada contra a beneficência, é muito importante nos dias atuais. Mas a verdadeira caridade é aquela que nós nos entregamos para aquele fim, onde nós perdemos o nosso tempo, onde nós não contabilizamos nas nossas ações nem os ganhos, nem as perdas. Nós emprestamos o nosso ouvido, nós aconselhamos, fazemos uma oração, lemos o Evangelho. A caridade moral, ela supera a caridade material. E aos olhos de Deus, a caridade moral é mais meritória. Aquele que se esforça, aquele que desenvolve pelo outro a empatia, de colocar no lugar do outro e perceber as dificuldades, as necessidades, as ações que aquela pessoa anseia. Então isso é muito difícil. Até hoje, a gente tem dificuldade para ouvir as pessoas. A gente é impaciente, quer cortar, né? Eu sei onde você quer chegar. Ou seja, já quebra a sintonia, a harmonia. E a verdadeira caridade, ela exprime em cada ser um crescimento. Por quê? Porque quem ganha mais com a caridade é quem a pratica, e nem tanto quem a recebe. O Richard Simonetti, né, o escritor espírita já desencarnado, ele conta o valor da caridade de uma forma bem humorada. Ele diz o seguinte, que o dia que a humanidade descobriu o valor, os benefícios da prática da caridade, eles pagarão para fazer a caridade. E caridade a gente pode fazer de vários aspectos. Sabemos que a mais importante é a moral. Uma oração, uma elevação de pensamento, a visita a uma pessoa que passa por dificuldades, ler o Evangelho. Tudo isso é caridade. O próprio Chico colocava algo interessante, que todos nós somos devedores perante a justiça divina. E temos coisas a serem resgatadas. Às vezes, provas difíceis a serem enfrentadas. Mas quando a espiritualidade vai encaminhar, né, o boleto de cobrança dessas dívidas e encontra essa pessoa trabalhando no bem, a justiça divina pede que suspenda essa cobrança por tempo indeterminado. E quando nós fazemos isso, uma pleiade de espíritos elevados, benfeitores, nos auxiliam na prática da caridade. Então, quando nós realizamos caridade, não é só aquele que pratica a ação e é quem recebe a caridade. Vários participam desse círculo de ação. O próprio Chico, né, que quando trabalhava como funcionário, né, na Fazenda Modelo, tinha uma pessoa lá na porteira que incomodava, né, falava coisas difíceis para ele, um espírito desencarnado. Em certo momento da sua vida, ele depara com uma situação onde uma mãe aflita pede ajuda para que ele fosse até a casa dele auxiliar a sua filha, a criança. E ele faz isso, apesar de vários compromissos que iriam atrasar por conta desse auxílio. E aí, o que aconteceu? Ele percebe que aquele espírito que ficava lá na porteira da Fazenda Modelo já o tratava diferente. E vem confessar ao Chico: eu parei de fazer isso porque você auxiliou a minha neta. Né? Então veja como que nós somos interligados, né? De uma maneira forte, e que nós estamos nos reencontrando. E o Espírito José conclui: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai
acalma e ergue. Atrai, acalma e ergue. Ou seja, é um acolhimento à indulgência. Ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. A indulgência atrai, acalma e ergue. O rigor afasta e irrita. Então, caridade, para ser bem executada, precisa de uma outra companheira, a disciplina. Mas, e se for só disciplina sem caridade? Cai no rigor. Então, o equilíbrio das duas é a combinação perfeita para uma boa execução, onde a disciplina não vai esmorecer a caridade e nem a caridade sozinha vai amolecer a disciplina. A disciplina do trabalho, do horário, do conhecimento, a caridade da atenção, das boas palavras, dos bons modos, da ajuda. Então, caridade sozinha, às vezes, quem pretende praticá-la pode cometer equívocos, se não houver a prática da instrução. Então, por isso que nas visitas aos bairros, nunca é prudente a gente ir sozinho, pelo menos em grupo, de 2, 3 pessoas, para que um auxilie o outro em alguma questão. Nós lembramos daqueles filtros que Sócrates propunha, né? Não sei se vocês todos conhecem, mas é muito famosa essa história, onde o interlocutor chegou todo esbaforido a Sócrates para contar uma notícia. E Sócrates, percebendo aquele interlocutor afoito, nervoso para contar a notícia, ele pergunta: já passou pelos 3 filtros? O interlocutor não sabia. 3 filtros, o que é isso? Primeiro filtro: o que você vai me contar é verdade? O interlocutor falou: não sei, não tenho certeza. E o segundo filtro? Você já passou? Qual que é o segundo filtro? Isso que você vai me contar é bom? Ele pensa, mas não é tão bom não. Falou o segundo. E o terceiro? O que você vai me contar vai ter alguma utilidade? Acho que não. Ou seja, se a gente adota essa recomendação de Sócrates, nós ajudamos e colaboramos para a prática da indulgência. E o que muitas vezes a gente não consegue é fazer esse filtro, essa peneira do que é benéfico para nós e para os outros e o que não é prudente ser divulgado. Então, uma notícia, um fato que ocorreu na internet, no WhatsApp, será que isso é verdade ou eu vou passar isso para frente? Será que isso vai ajudar alguém? Percebe? Se eu não faço o bem, mas também não faço o mal, eu responderei por alguma coisa? Sim. Todo o mal que ocorre, que acarreta pelo bem que nós não praticamos, nós responderemos por isso. Então, é uma orientação prudente, né, os 3 filtros de Sócrates. No item 17, quem nos traz a mensagem é o bispo de Bordeaux, João, em 1862. Ele nos diz: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com a severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco. Como de indulgência houverdes usados com os outros. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. É aquela história, né, que às vezes nós enxergamos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso olho. Então, é um ato também de humildade, de conhecer a nós mesmos.
Então, essa orientação do bispo de Bordeaux encerra aquilo que nós devemos conhecer. Porque se eu quero me aprimorar, a consequência do meu trabalho está diretamente relacionado ao conteúdo que eu possuo. Eu não vou dar um serviço de uma pintura para alguém que nunca pintou. Eu não vou dar uma obra literária para ser comentada a alguém se ele nunca experimentou ou teve experiências semelhantes. Ou seja, quem procura aprimorar, ter de bom e melhor, tem que ter esses substratos. Então, a procura da indulgência tem que partir da nossa escolha, da nossa decisão, da nossa tomada de decisão. E aí fica mais fácil, né? Quando nós necessitarmos da indulgência, que saldo eu tenho no meu currículo? Serei merecedor de indulgência? Né? Então, nós sempre colhemos o que nós semeamos. O item 18. Bispo de Nevers, todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Então, aquela máxima, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ainda é uma pretensão. Porque, convenhamos, quem que nós amamos primeiro? Nós. Se sobrar um pouquinho desse amor, próximo, com quem a gente convive, familiar, consanguíneo, um amigo, colega de trabalho, e Deus ficou em terceiro, sendo que a ordem é invertida. O espírito mais esclarecido, mais evoluído, ele ama a Deus. Então, se a gente ler também no Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres do homem de bem, nós teremos também uma orientação preciosa daquilo que nós devemos nos esforçar para conquistar melhores condições, para ter equilíbrio, harmonia, saúde. E o que a gente comenta, a gente estava conversando no início, o que mais preocupa a humanidade na atualidade é a saúde. Não estou falando da saúde só material, física, mas principalmente a psíquica e espiritual. Então, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec tem um item intitulado Suicídio é Loucura. E ele comenta, e ele já dá o tratamento, a profilaxia, do que deve ser feito para evitar o suicídio à loucura. Nós percebemos isso em alta escala na atualidade. Porque nunca tivemos tantos depressivos como nós vemos. Nós nunca tínhamos visto crianças cometerem suicídio e jovens como está acontecendo. E Kardec coloca, tudo isso é consequência do afastamento de Deus. Então, a saúde mental
principalmente, ela é o quê? A resistência para vencer as dificuldades, as provas, os obstáculos que todos nós temos que enfrentar. Por que alguns não dão conta? Porque esqueceu de algumas ferramentas que deveriam trazer na sua viagem. E uma das ferramentas é a religiosidade, que o Espiritismo nos dá com abundância. Olha o tanto que a Casa Espírita nos favorece com estudo, com as palestras, com o passe, com a água fluidificada, a orientação da prática do Evangelho no lar, os tratamentos desobsessivos. E será que estamos usando isso a bom tempo e em quantidade correta? Então, o item 21 deixei por último, porque Kardec quis também criar uma dificuldade, né? Depois disso tudo que a gente leu sobre a indulgência, ele faz uma pergunta: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outra pessoa? Quem nos dá essa resposta é São Luís. É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar o hipócrita e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, até para fazer indulgência, a gente tem que ter instrução. Né? Porque devemos pesar as consequências. Se é um erro, um equívoco, que só prejudica a pessoa, que vale velar, né, por essa situação, ter calma, ter um conselho, uma orientação, uma conversa amiga, um esclarecimento, um atendimento fraterno, vamos dizer assim, é melhor. Mas se aquela conduta, aquele ato prejudica uma população, é um dever esclarecer. Agradecer a todos pela atenção, agradecer essa casa pelo convite, por mais um ano, que possamos ter um Natal com Jesus e um 2024 aí cheio de trabalho, realizações e conquistas. Que assim seja.